Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e a mais um Clube do Livro. E o escolhido de hoje é Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. E esse é um livro bem relevante porque equipe a gente tem em todo lugar, né? Seja no trabalho, seja para fazer algum projeto pessoal, ou até mesmo um podcast aqui. Eu considero a gente uma equipe e nós estamos produzindo isso. E para falar sobre esse livro, estamos aqui eu, Gabriel Rubens, juntamente com Gabriel Lima. Como você está, Gabriel? Opa, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu tô louco para ouvir esse podcast até o final e descobrir como é que eu monto minha equipe de uma maneira bem legal, tá bom? E aqui também o Vinícius Pasco Antônio. Como você está, Vinícius? E aí, pessoal, beleza? Importante eu estar aqui para ensinar vocês como cuidar das equipes, já que eu tenho experiência de vestiário e sei trabalhar com o pessoal. Qual que é a experiência de vestiário que tu tem? Ah, cara. Cara, melhor nem comentar. Deixa pro próximo episódio. Esse livro, ele é do autor Patrick Lencioni, foi lançado em 2002. Ele é um livro também curtinho, tem só 229 páginas. Ele é dividido em mais ou menos duas partes, assim, né? Que a primeira, ele conta uma historinha de uma nova CEO numa empresa que chega e começa a ver que os executivos não trabalham bem como equipe, né? E para resolver esse problema, ela primeiro passa 2 semanas ali só observando as reuniões, sem falar nada, anotando muita coisa, e depois propõe começar a fazer uma série de retiros com eles, com esses executivos, onde ela vai trabalhar nesses problemas, tá? Então, primeiro a gente vai ter uma historinha muito parecida ali com o Monge Executivo, depois vamos ter uma parte mais focada mesmo, onde o Patrick ele vai falar de quais são os desafios das equipes, né? Até, talvez, traduzindo do inglês, né, que são dysfunctions, quais são as disfunções, né? O que não funciona bem. Vocês já ouviram falar desse livro? Já ouvi falar. Eu tenho... o nome dele em inglês, qual que é, Gabriel, que você falou agora? 5 Dysfunctions of a Team. Então, cara, eu comprei já ele. Já tô com ele para ler aqui no Kindle, mas ainda não comecei a ler. Eu ainda não li esse livro, mas como vocês ouviram no episódio do Mochilão, eu tenho um problema com o Monge Executivo. Mas tô curioso para saber a história dessa mulher aí que foi ajudar o time, ficou 2 semanas trabalhando como gerente de projeto, ou seja, sem fazer nada, e depois levou o pessoal para um retiro. Mas, então vamos começar. Primeiro que eu vou explicar para vocês que, assim, o Patrick, ele divide as disfunções, assim, no formato de uma pirâmide, né? Que essa pirâmide eu vou começar falando de cada uma delas por baixo e vou até o topo da pirâmide, e depois eu volto lá no final pra gente revisar todos eles, né? E ele começa a falar que o principal problema, que é a base da pirâmide, é a falta de confiança. E quando ele fala sobre confiança, ele quer dizer ali sobre confiança entre os membros da equipe para poder ter interações sinceras e falar dos problemas sem ter que ficar na defensiva, sabe? E não só poder falar dos problemas, mas também poder demonstrar vulnerabilidade sem medo de punição ou retaliação, sabe? Você fala assim, eu não sei fazer isso, eu tenho dificuldade, esse é meu ponto forte, essa é minha fraqueza, e as pessoas conseguirem ter conversas sinceras em cima disso. Então é isso que ele quer dizer com confiança. E Gabriel Lima, tu que trabalha como Tech Lead agora, como que tu identifica, ou quais características tu consegue ver numa equipe que mostra que eles não têm confiança um no outro? Cara, acho que é um assunto super legal, porque a confiança ela realmente te deixa à vontade para você errar. E eu acho que em dias como os que a gente está vivendo, parece que cada erro fica muito grande ali, né? Ou você sente na obrigação de acertar sempre, talvez seja a melhor definição ali. Dentro do time lá, cara, eu acho que eu percebo quando algumas coisas chegam muito em mim. Eu sou uma pessoa bem descentralizadora, acredito eu. E aí quando chegam muito em mim, eu percebo que talvez eles não estejam tendo confiança neles mesmos ou nas outras pessoas para revisar alguma coisa ou para provar alguma coisa. Então eu sempre tento incentivar bastante as pessoas do time lá a eles revisarem as coisas uns com os outros até. E isso vai acabando criando laços, né? Isso acaba criando laços entre eles também, né? Porque eles sabem que podem mostrar as coisas que eles fizeram para as pessoas que trabalham junto com eles e tá tranquilo, as pessoas que também revisaram um dia vão fazer alguma coisa e vão mostrar para eles, assim, acho que isso acaba criando um certo relacionamento, uma certa confiança entre eles.
é isso mesmo. E até acrescentando aqui sobre outras coisas que ele fala sobre a confiança, que quando a gente não tem confiança, a gente acaba por não perguntar e tirar conclusões, né? Ou ter opiniões e interpretar as pessoas de forma errada. Na verdade, a gente interpreta errado porque a gente desconfia dele, né? Das boas atitudes. E, Vinícius, como que tu acha que seria uma abordagem boa para melhorar? Tu tá chegando no time agora, qual que seria uma abordagem boa para ajudar esse time novo a criar mais confiança entre eles? Uma coisa muito importante é tentar criar laços com o pessoal, não só no trabalho, mas fora também. Tentar achar algum ponto em comum, alguma coisa que você gosta de fazer, para mostrar para as pessoas, porque você trabalha com pessoas no fim do dia, então é muito importante que elas confiem em você e tenham algum laço, e mostra que você também que elas podem, que você também precisa da confiança delas. E uma coisa muito legal de trabalhando aqui na Alemanha é que é um pouco diferente do Brasil, porque a gente é mais direto aqui, então a gente tem mais transparência, digamos assim, de falar quando tá errado, de falar quando não acha que uma coisa está certa. E isso é um ponto positivo também, porque a gente se permite, como o Gabriel Lima falou, de ser mais vulnerável e mostrar, cara, eu não concordo muito com esse estilo que você está trabalhando, eu acho legal a gente tentar outra coisa, e vamos ver se a gente consegue resolver, e até a próxima semana, próximas 2 semanas, a gente vê se teve algum efeito ou não. Então, eu tentaria achar algum ponto em comum para criar laço entre os pares, e sempre transparência e ser o mais direto possível, na medida do possível, né? Porque às vezes também, eu não sei se o livro fala sobre isso, mas tem pessoas que não são tão confortáveis com esse tipo de approach. Rubens, eu pensei agora que durante o seu trabalho, você já vivenciou nos times que você trabalhava lá alguma falta de confiança entre as pessoas, e aí, através do seu trabalho você conseguiu fazer isso mudar um pouco? Como é que foi a tua experiência também com esse tema, assim, nos times que você já trabalhou? Sim, várias vezes. Eu acho que a melhor história que eu tenho para contar sobre isso não é nem minha, mas é que uma que me chama muita atenção, que foi um colega de trabalho meu, que ele via que também faltava um pouco de confiança na equipe, porque às vezes as pessoas reclamavam pra ele, sabe? Ele era Scrum Master, também era líder da equipe, né? E ele fez uma reunião retrospectiva para as pessoas poderem contar um pouco. Só que o que ele fez foi, cada um vai contar um pouco da sua vida. E ele deixou isso muito aberto para que cada um só falasse o que quiser, sabe? A pessoa falasse, eu tenho um filho, esposa, acabou, tava ok. Ele falou, todo mundo fica aberto. E o que acontecia? Nesse time, as pessoas reclamavam que um cara chegava atrasado e saía às vezes do nada, que outro não terminava o trabalho e sexta-feira saía embora cedo, outro não tinha comprometimento, enfim, tava todos eles assim, apesar que tinha um grupinho, e os outros todos eles estavam tinha um pouco de picuinha, né, entre eles. E nessa, quando eles foram começar a contar, o primeiro que falou assim, cara, vou contar um pouco da minha vida aqui, que minha sogra teve câncer, tá se recuperando, mas eu ainda tenho que ir com ela pro hospital, então eu tenho que correr pra buscar ela no final do trabalho, né, e minha esposa tá com suspeita. Então, de manhã também, eu tô tentando não deixar ela cansada, vou levar minha filha, corro e volto. E assim por diante, só pra explicar um. E outro também tava com problema. E no momento que eles falaram, todo mundo ficou um pouco chocado, sabe? E os caras ficaram assim, cara, por que tu nunca falou isso, sabe? Tipo, é por isso que tu vai embora cedo e tu chega aqui atrasado, às vezes some. Ele falou, E aí eles ficaram nessa assim, cara, pô, que merda, mas como a gente pode te cobrir, sabe? E já começou assim a conversa, e depois eles descobriram algumas coisas. E foi simples, dali eles saíram com a ação de que esse cara faria um horário diferente, depois continuaria de casa, mas como eles tinham certos plantões ali pela tarde, alguém sempre cobriu ele, esse cara não fazia mais plantão. Mas não foi só isso, foram vários probleminhas que eles estavam passando, e o problema de relacionamento é a tempestade perfeita, né? Nesse caso, você tinha 3 pessoas com problemas pessoais que estavam afetando o trabalho, mas ninguém sentia vontade para falar. E por essa dinâmica em si, todo mundo acabou se abrindo e funcionou. Então, é uma coisa que eu já vi acontecer e já passei também. E normalmente eu tento sempre ir por essa de conhecer mais as pessoas, porque tu tem coragem de falar e falar, cara, mas por que tu sai cedo toda hora? Se tu não tem confiança para falar, tu não fala, né? E depois tu pergunta e o cara vai responder. Pô, não sabia que você estava atrapalhando. Eu já vivenciei muitos casos onde eu não tinha essa abertura com o meu gerente. E hoje, como não gosto de falar como gerente, mas como líder, eu gosto de passar essa confiança de que eles têm
essa total abertura para ser sincero comigo o tempo todo. Às vezes eu até sou sincero também sobre coisas que eu preciso fazer no dia, para eles saberem que é normal, que eu também tenho um exame para fazer no meio do dia, que eu também preciso sair mais cedo em alguns momentos, para tornar isso normal para eles também, né? As sensações que eu tinha antigamente era que meu líder nunca faz isso, ele nunca fala que ele tá com algum problema, por que eu vou falar, sabe? Então, às vezes eu fazendo, também é aquele negócio da liderança pelo exemplo, né? Essa atitude de eu fazer algumas vezes ajudou a eles a também fazerem isso. E no livro ele também tem, tipo, qual que é o papel do líder, né? No final de cada uma dessas disfunções, eu não trouxe aqui, mas por coincidência nessa eu trouxe, que ele fala que o papel do líder também é demonstrar fraqueza e criar um ambiente que as pessoas possam mostrar vulnerabilidade, problemas, dificuldades e até as forças que ela tem sem ser julgada, sabe? Então, esse que deveria ser o papel do líder. Mas até voltando aqui, porque no livro ele sempre traz algumas soluções, né, pra tudo isso. E o que ele fala mesmo sobre a confiança é que a confiança é uma coisa que tu tem que construir com o tempo, né? E um exercício para isso é que as pessoas contam história. Ele fala assim, né? Tem um exercício de histórias pessoais, que cada membro da equipe vai só falar um pouco da vida dele, né? Tipo, claro que isso depende, tem pessoas que se sentem menos à vontade, mas falam menos. Mas é basicamente o que eu falei desse meu amigo, né? Desse colega de trabalho que eu tinha. Que isso vai mostrando que ali tem uma outra pessoa, que às vezes tu tem um conflito com ela, porque vocês têm ideia diferente, mas ninguém fala, mas é uma outra pessoa que tu pode conversar, que tem uma vida ali depois, que gosta de coisas que talvez tu vai descobrindo que tem em comum, tá? E um outro exercício que ele fala também é um que ele chama de eficiência da equipe, em que você coloca todo mundo numa sala, assim, de certa forma, e todo mundo vai ter que pensar numa qualidade de cada uma das pessoas, tá? Então vamos supor que estamos aqui nós três. Eu falaria, o que tu tem de qualidade, Gabriel Lima, e o que tu poderia talvez melhorar em prol de beneficiar a equipe. E depois falaria pro Vinícius as duas coisas e depois rodaria, sabe? Dependendo se o nível de confiança e de que as pessoas têm entre elas for muito baixo, talvez você falaria só da qualidade para começar, sabe? Então são exercícios que ajudam as pessoas a se conhecer mais. Outra coisa que ele também fala é sobre, não sei se vocês já viram esses testes de personalidades, sabe? E no meu time nós já fizemos alguns deles, na verdade, e gera discussões bem boas. O importante é deixar claro para todo mundo que não é determinístico, não é porque os testes tá escrito isso que você é assim pronto, porque se você for fazer o teste várias vezes ele vai mudando o resultado, porque você muda, mas isso te ajuda a entender, sabe? Olhar para, esse cara é mais direto, sabe? Então eu acho que esse teste, todo mundo olhar para eles, gera discussões, e eu acho que as discussões é muito mais importante do que o teste diz ali. Mas legal, cara, é o que a gente falou no começo mesmo, em se permitir ser vulnerável, em tentar achar um ponto em comum com os seus colegas, pares, porque no final do dia a gente tá trabalhando com pessoas, e muito bacana essa história que tu falou, que teu colega passou, que é bom pra gente refletir e sempre tentar pensar em o que você faria se você estivesse no lugar do outro, aquele esquema de calçar os sapatos do outro e dar o benefício da dúvida, né? Na correria do dia a dia, no trabalho, a gente às vezes esquece isso, mas é muito importante para ter um convívio bom, um ambiente de trabalho saudável que a gente possa produzir e se sentir mais confortável para ser mais eficiente. É isso. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre com os times que eu trabalho, e eu tô fazendo com o meu time atualmente, porque a gente mudou muito, é uma ferramenta chamada de Personal Map, sabe? Se você procurar sobre gestão 3.0 Personal Maps, é muito fácil. Ele vai ter lá 8 perguntas, como tipo hobbies, família, casa, só palavras, e a partir daí você consegue fazer isso no one-on-one ou em grupo. A gente tá fazendo em grupo. Cada um fala daquele assunto, e quando tu olha a casa, cada um responde de uma forma, sabe? E eu acho que é uma das ferramentas mais legais, pra mim, uma das minhas preferidas pra conversar e pra conhecer as pessoas. Principalmente quando tu tem uma equipe nova, assim, ou chega alguém novo, eu gosto de refazer ele, o próprio disco, enfim. Qualquer coisa que te dê a oportunidade de conversar e de entender quem é aquela pessoa ali, teu colega de trabalho, ajuda. E é legal porque eu acho que, pelo que eu percebi, não tem certo e errado, né? Então, as pessoas elas não ficam com medo de falar, porque quando vai perguntar qual é o teu hobby, não tem resposta certa. Então é um bom jeito de quebrar o gelo, de tentar construir uma relação saudável pro trabalho, né? Vamos pro próximo, e eu queria perguntar, Vinícius, quando a gente fala de conflito, o conflito é uma coisa boa ou ruim, no teu ponto de vista? Pra mim, depende muito de quem tá nesse conflito. Se são duas pessoas que têm a mente aberta e estão dispostas a achar uma solução, eu acho que é muito bom ter esse choque de ideias e ter essas antíteses. Agora, se são duas pessoas
mais cabeça dura, que querem só mostrar que estão certas ou que não tem a real intenção de achar uma solução boa para os dois, eu acho que é ruim, que só desgasta e só destrói as relações. É isso mesmo. A segunda disfunção, né, se chama medo de conflito e é realmente nisso, que ele está relacionado também com a falta de confiança. As pessoas começam a evitar conflitos, sabe? E até na historinha que ele conta no livro, uma das pessoas evita conflito porque é um pouco mais tímida, não gosta de falar em público, sabe? Não quer discordar ou sabe que a outra pessoa vai reagir de forma errada. Mas quando a gente fala de conflito aqui, a gente está falando sobre conflitos de ideias e não ataques pessoais, sabe? É você discutir o porquê você pensa assim e porquê você quer essa solução. E aí, até acrescentando nisso, aquele podcast que eu já comentei algumas vezes, o Work Life with Adam Grant, ele tem um episódio em inglês, né, que o nome é The Science of Productive Conflict. É um episódio sensacional que ele destrincha um pouco mais. Só que nesse episódio ele chama diferente, que ele chama de conflito de tarefa versus conflito de relacionamento. Onde conflito de tarefa são duas pessoas discutindo sobre uma solução, um problema ou uma decisão. E isso é muito necessário e produtivo, sabe? Ele fala para evitar aquele agree to disagree. E o conflito de relacionamento normalmente é um pouco mais tóxico, né? A não ser que esteja falando de como cada um age, ou qual a personalidade, como comunicar, se for só para criticar como uma pessoa fala, é o tipo de conflito que não ajuda em nada. Então ele fala que incentiva muito o conflito sobre tarefas e que o Patrick acaba chamando de conflito de ideias aqui. E Gabriel Lima, pra ti, quais são os problemas quando a equipe evita conflitos? Nossa, eu vejo muitos problemas, porque acho que quando a gente deixa de considerar conflitos, a gente necessariamente está abrindo mão da qualidade, está abrindo mão de poder melhorar aquele produto como um todo em algum momento, assim. Eu acho que conflito encaixa em muitos momentos da vida de um líder. Para dar um feedback, por exemplo, a gente precisa, às vezes, entrar em alguns conflitos do tipo, ó, essa maneira que você passou, essa ideia não foi a ideal, que causou isso, e as pessoas reagiram dessa forma e tal. Então eu vejo que existe até essa capacidade de dar o feedback de uma forma mais adequada, que envolve conflito, quando você vai discutir mesmo alguma ideia e algum modelo, envolve conflitos às vezes. Então acho que dependendo da maneira como você lida com isso, e se você decide não lidar com conflitos assim, não vou entrar em conflito nunca na vida, acho que qualidade sai perdendo, assim, na minha opinião. Sim, é isso. O Patrick, ele dá alguns exemplos a mais, né? Que, tipo, quando você começa a evitar conflito, você pode evitar questões que são controversas, mas que às vezes são necessárias ou fundamentais para o sucesso da equipe, né? Ou tu pode deixar de explorar opiniões de outras pessoas, né? Porque alguém não quer falar para evitar conflito. E às vezes até tu acaba gastando muita energia em administrar o risco de como tu vai falar, de como vai interpretar, sabe? Em vez de ir direto ao ponto. O que não é sempre ruim, mas que acaba fazendo com que as coisas demorem um pouco mais. E aí o Patrick já vai para também fala um pouco das soluções que a gente pode dar para evitar esse medo de conflito. Ele traz alguns exercícios também. Um deles ele chama de mineradores, que é a gente colocar um membro da equipe que ele vai ser uma pessoa que vai ficar ligada nos conflitos que podem ter sido evitados, tá, sabe? Ele vai assumir esse papel. Ele vai ser alguém que vai trazer à tona isso, ó, peraí, tu queria falar alguma coisa, não é? Ô, Vinícius, parece que tu não concorda muito, tu quer explicar o porquê? Sabe? Então alguém ativamente vai fazer esse papel rodaria para que todo mundo tivesse a mesma percepção de ficar atento a isso e de trazer à tona esse conflito. Só que para isso funcionar... É o famoso isqueirinho, né? É o famoso X9, né? Só que para isso funcionar, para o isqueirinho conseguir trazer esse conflito à tona, tem que ter um acordo com a equipe inteira, sabe? Porque senão as pessoas podem achar ruim e isso também acabaria mais prejudicando do que ajudando. E outra coisa que ele chama de permissão em tempo real, que é fazer um acordo com a equipe para que todo mundo lembre que, ó, vamos parar de evitar conflitos e discordância, sabe? Então tem um acordo claro. Então quando alguém tiver essa postura de evitar, alguém teria que tentar lembrar essa pessoa de que o conflito não é para ser evitado, discordância também não. Ataques pessoais sim, mas o conflito de ideias ele deve emergir e ser resolvidos.
E assim a gente vai pra próxima. É importante lembrar que essas coisas estão ligadas, né? Que é a falta de confiança, o medo de conflito, e a gente vai pra próxima, né? Subindo mais um pouco na pirâmide, que é a falta de comprometimento. Ela tá totalmente ligada com o conflito, porque se você não tem clareza das coisas que você precisa fazer, é mais difícil se comprometer. E principalmente, se você não consegue expor suas ideias, sabe? Porque você está evitando o conflito e está evitando falar o que tu pensa, é mais difícil se comprometer pelo que as outras pessoas decidem, sabe? Então, por isso, debater ideias e evitar o conflito é importante. E a falta de comprometimento acaba gerando alguns problemas, né? Que ela acaba criando ambiguidade, sabe? Porque cada um entende uma coisa, ninguém se compromete e cada um vai para uma direção diferente. Cada um troca prioridade de forma muito mais fácil, tá? E ainda acaba acarretando a volta em discussões várias vezes, sabe? Falar assim, galera, mas a gente não combinou tal coisa? E as pessoas falam assim, não foi bem o que a gente combinou, eu não sabia disso, sabe? Porque não tem um compromisso claro, porque nem todo mundo se comprometeu, porque nem todo mundo falou o que pensava sobre o assunto, sabe? Então, por isso que é importante não evitar o conflito, falar o que pensa e se comprometer. E quando a gente pensa em se comprometer, é assim, principalmente quando a gente fala em dinâmica de grupo, né? Você não tem que concordar com tudo, mas a gente tem que discutir até ao entender, a gente chegar num ponto que em comum, não um consenso, porque nem sempre vai ter um consenso, mas uma hora que a gente fala assim, tá bom, vamos seguir tua ideia, tá todo mundo junto nessa, sabe? Você não vai ser o cara que vai falar assim, falei que não ia dar certo. E é isso que a clareza e entrar no conflito e discutir até chegar não um consenso forçado, mas assim, essa é a nossa direção, sabe? Então vamos seguir com ela. Vinícius, tu já chegou a sentir algum comportamento de falta de comprometimento nas tuas equipes? Cara, eu já senti. A gente estava falando sobre isso hoje até no trabalho. A gente teve um workshop sobre gestão de tempo e eu tinha que ter feito esse podcast ontem. Ia ser muito melhor, porque a gente estava tentando entrar num senso comum em como melhorar o nosso ambiente de trabalho e dava para ver que nem todo mundo estava expondo as opiniões. Faltou um minerador com certeza nessa reunião. E você percebe que quando a pessoa não expõe a opinião dela, ela não se sente muito parte do time. E aí, quando ela não se sente muito parte do time da solução, é muito mais difícil ela se comprometer. E aí, eles não se comprometem não só com as tarefas, mas com as ideias que a equipe sugeriu que foi o que aconteceu hoje. E aí, eu não sei se ele fala isso no livro, mas é muito comum, depois da reunião, pares se juntarem para conversar e falar, puta, podia ter feito tal coisa. E aí a gente fica pensando, cara, por que tu não falou isso na reunião onde estava todo mundo lá para discutir sobre isso? Então, acho que tem muito a ver e acontece, é normal acontecer. E é legal a gente ter esse awareness e tentar trazer para o nosso dia a dia para tentar ser esse minerador ou tentar ser uma pessoa para influenciar positivamente a equipe. Eu acho que tu, Gabriel, como Agile Coach, né, trabalha diretamente com gestão de pessoas, o Gabriel Lima como líder técnico devem ter bem mais experiências do que eu. E para poder ajudar o pessoal que está escutando a gente também, acho muito válido. E tem alguns momentos que, assim, se o isqueirinho não for oficialmente escolhido, ele acaba sendo meio chato, né, não? Isso. Tu lembra daquela pirâmide, sabe? É por isso que ela é importante. Tu tem que ter ali já a confiança nas pessoas, tu tem que criar um ambiente onde o conflito seja resolvido e aí tu consegue começar a chegar nesse comprometimento, né? Mas é isso mesmo que tu falou. Se tu não tem um acordo, vocês não sabem como o jogo funciona, tu não vai se comprometer com isso. Eu não me comprometo a agir bem quando alguém estiver falando, Gabriel, tu não tá dando tua opinião. Eu sinto que tu tá incomodado. Tu quer expressar o porquê tu tá incomodado, sabe? Então, realmente, a gente precisa tentar seguir e a base ali é a confiança. E aí, quando a gente começa a passar para a parte da solução, ele já vai trazendo coisas como... É muito importante pra gente ter o comprometimento de todo, ter clareza do que a gente tá se comprometendo, sabe? Sabe aquelas pessoas que às vezes ficam insistindo? Então, pessoal, a gente tá se comprometendo sobre isso aqui. Eu faço, volta e meia eu faço esse papel, sabe? De fazer isso assim, mas em todos os times que eu passo, porque eu sinto que às vezes as pessoas vão pra direções diferentes, mas não porque não se comprometeram, porque todo mundo se comprometeu em coisas diferentes, sabe? Nem todo mundo parou e olhou. E eu acho que isso é muito comum de acontecer. Aconteceu com a gente no podcast já algumas vezes, né? Acontece comigo no trabalho hoje, de a gente combina, depois cada um faz uma coisa, e quando a gente vai ver assim, não, mas eu entendi coisa diferente. Então, o Patrick até fala no livro de reforçar
o que a gente está se comprometendo. Não cair na tentação de tem que alcançar consenso, sabe? Consenso a gente não vai alcançar sempre. A gente tem que alcançar coesão. Todo mundo debateu ideia. O que a gente quer fazer? É isso? Então tá bom. Essas outras ideias a gente pode testar depois, mas o que a gente está se comprometendo agora é fazer isso aqui. Eu tenho bastante dificuldade em às vezes falar assim, putz, vamos seguir mesmo sem um consenso geral de todo mundo no time. Foi uma coisa que eu mudei assim quando eu comecei a liderar o time, a pensar, realmente não dá pra ter o 100% in de todo mundo, sabe? Precisa ter um ponto em comum ali e achar uma forma que todo mundo democraticamente ali achou que seria melhor. Mas um outro vai ter divergência ali de ideia, né? Mas o mais importante é essa pessoa deu opinião, pelo menos ela tá ok com aquela ideia que não foi 100% a dela, mas tá próxima ali, né? É isso. Eu vou te falar que, no geral, eu fico feliz de saber que o que eu tô falando tá sendo levado em consideração, sabe? Eu acho que quando eu trabalho em equipe, normalmente, eu não quero que seja a minha ideia. Eu quero falar do que eu penso sobre aquilo para ser colocado na mesa também. E a gente vai decidir. E eu acho que uma vez decidido, né, a gente tem que ter o comprometimento de todo mundo que a gente vai fazer o melhor para alcançar aquilo. Esse, para mim, acho que é o mais importante e é legal que o Patrick reforça muito no livro. E como solução, ele traz aqui, pelo menos eu anotei duas coisas, que é uma que ele chama de mensagem em massa, que é, ao final do comprometimento, rever todos os pontos e ir confirmando. Pessoal, é isso aqui que você entendeu? Então é isso que você entendeu? Então é isso? Tá todo mundo de acordo? Então vamos seguir, sabe? Porque é na hora que alguém pode falar, mas não foi bem isso que eu entendi. Ou alguém fala, não, mas com essa frase tu quer dizer tal coisa, sabe? Porque ali tu passa um pente fino de todo mundo entendeu isso. Outras ideias, por enquanto, não vão ser levadas para frente, mas pode ser que a gente vai usar depois. Mas por enquanto, esse é o nosso compromisso de grupo. Outra coisa que ele também fala é que ele chama de contingência e análise do pior cenário possível. Eu já vi isso em algum TED Talk também, que às vezes você sente que alguém tá incomodado, né? Tipo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E no meu trabalho, o head da minha área, minha manager, já fizeram isso algumas vezes e eu achei bem interessante, né? Que a gente quer tomar uma decisão, a gente não consegue chegar no consenso, né? A gente como equipe. Não precisa chegar no consenso, mas quando todo mundo diverge, é difícil chegar em alguma coisa, né? E aí alguém perguntar assim, se a gente testar a ideia X, qual que é o pior cenário possível? Sabe? E acho que isso começa a mostrar que não é tão ruim testar essa coisa. Né? Começa a pensar assim, putz, é verdade. E se a gente testar e estiver errado, quão custoso é para voltar? A gente fala, não é nada, é só mudar. Então vamos testar isso. Tipo, e acaba a discussão, sabe? E eu achei bem parecido com o que ele fala no livro também, que tu pensar em qual que é o pior cenário possível e o que dá para fazer. Às vezes descartar uma ideia que pode ser muito radical, porque assim, falar, não vamos testar isso agora, vamos testar o que é mais fácil, que a gente consegue testar em 1-2 dias, ou só fazer isso. Se estiver ruim, a gente volta e analisa, sabe? Então, é outra forma também de fazer com que as pessoas que estão incomodadas se sintam mais à vontade de falar, não, é verdade, dá para testar isso. E assim, conseguir o comprometimento de todos. E assim a gente vai para a quarta disfunção, né? O quarto problema, que é evitar responsabilizar os outros. E atenção aqui, o problema não é responsabilizar os outros, é evitar. E por que, Vinícius, tu acha que evitar responsabilizar os outros é ruim? Porque todo mundo tem que ser responsável pelas coisas que eles fazem. E quando todo mundo se compromete, quando a gente tem todos os outros pontos da pirâmide já certos, confiança, transparência, comprometimento, não tem por que não responsabilizar. Não é apontar o dedo e falar que você tá errado, você é o pior cara do time. Mas é olhar e poder ter a humildade de assumir que errou, o que dá pra gente aprender com esse erro e bola pra frente, aprender e melhorar na próxima. Porque também quando ninguém é responsável, fica mais difícil de resolver o problema, eu acredito. Mas eu acho que às vezes, a maioria das vezes aqui no podcast, por exemplo, a culpa é do Gabriel Lima. Só queria deixar esse ponto bem claro. E é isso mesmo, Vinícius. Na real, assim, tu basicamente falou as minhas anotações. É isso mesmo que ele fala no livro, só que eu vou um pouco além, né? Que sim, precisa ter clareza e ter comprometimento. Então ele até fala que essas disfunções elas estão conectadas, sabe? Tu precisa ter clareza e comprometimento, e tu tendo comprometimento, tu acaba se sentindo um pouco mais à vontade para cobrar as pessoas. E o medo de responsabilizar os outros vai bem nessa linha de que tu num time, assim que vocês fizeram um acordo,
você tem que se sentir à vontade pra falar assim, cara, ó, isso aqui não tá como a gente falou, sabe? Não foi isso que a gente comprometeu. Tipo, não é que você tá falando do cara, você tá falando do trabalho que ele fez ali, que tá diferente do que vocês se comprometeram e pode gerar uma discussão de talvez eu entendi errado, mas se você deixar passar, você vai ficar com um erro que alguém vai cometer, ou vai fazer um trabalho mal feito perante o grupo, e tu tá só protelando isso, e você fica mal com aquilo, sabe? Então ele fala que equipes, vamos dizer assim, maduras, eles conseguem chamar a atenção um do outro sem falar do pessoal. Tá falando assim, ó, isso aqui não é o que a gente comprometeu. Não é você, é isso aqui e essa tese que a gente tem que fazer de uma forma melhor. E ele comenta muito sobre aquela peer pressure, sabe? Que acaba ajudando a elevar o nível do time, que é... Eu sei que esse cara aqui ele faz bem, eu sei que esse cara vai me cobrar pra fazer bem, eu sei que ele vai dar o melhor, então deixa eu dar o meu melhor também. Por isso que evitar responsabilizar os outros, não achar culpado, ele também é uma disfunção. Ainda falando um pouco assim do que evitar responsabilizar os outros pode causar na equipe, né? Pode causar até o que eu até acabei comentando aqui atrás, que foi sobre ressentimento, né? Tipo, as pessoas vão olhar assim e falar, cara, a gente combinou de fazer isso dessa forma, esse cara não tá fazendo. Clássico, né, desenvolvedores, que tem que fazer teste e um cara deixar passar, sabe? Pô, tem que passar pelo code review, alguém deixou passar. Tu fica quieto, tu fica com aquilo, né? Pô, cara, ele tá atrapalhando o código, tá dificultando as coisas. E isso em qualquer lugar, né? Qualquer tipo de trabalho. Então é importante tu falar pra não ficar. Isso vai fazer também com que as pessoas ou a equipe perca prazos fundamentais, porque a falta de qualidade, né, ou a falta de seguir o que foi comprometido vai trazer retrabalho. Outra coisa que acontece, né, que acaba sendo um problema para a equipe quando as pessoas não conseguem responsabilizar os outros, é que isso acaba sobrando para o líder, que às vezes é o chefe ou o líder, é um líder informal, um fardo injusto de sempre ser ele que vai ter que cobrar, sabe, a disciplina ou a qualidade dos outros, sabe? Então, esse é um dos problemas de quando não tem. Então, por isso que a gente precisa criar confiança e essa responsabilização do outro, essa pressão dos pares, né, ela tem que vir de todos os lados, porque senão fica sempre para uma pessoa fazer isso. E aí, trazendo para o campo da solução, o Patrick ele traz alguns exemplos aqui do que dá para fazer. Um deles ele chama de publicação de objetivos e padrões, sabe? Que ele fala que um inimigo do ato de responsabilizar é a ambiguidade. Então, se a gente deixar muito claro o que a gente espera e ter os acordos explícitos, claros, escritos em algum lugar, sabe, ajuda muito a todo mundo entender qual que é o padrão. Por quê? Quando tu tem escrito uma coisa, você manda por mensagem. Eu gosto muito do trabalho, às vezes, de mandar pro Slack, sabe? Tipo, acabou a reunião, mandar pro Slack. Porque às vezes tu vai falar com um cara e o cara vai falar, não foi isso, sabe? Não foi isso que eu falei. É mais fácil e não tem problema. Só que eu acho que é mais fácil a gente olhar pra algum lugar e falar, cara, foi isso que eu escrevi, não foi isso que tu quis dizer? Então beleza, mas vamos melhorar na próxima pra gente não ter essa ambiguidade novamente, sabe? Então tu tem um acordo explícito e escrito em algum lugar ajuda. Outra coisa que ele fala também, que é mais simples ainda, é revisão de progresso simples, que é não esperar até o final para as pessoas entenderem qual o trabalho que você está fazendo, sabe? É vocês irem fazendo com uma cadência maior, só falar, ó, o que eu estou fazendo? Porque se não for o que a gente espera da equipe, a gente já sabe antes da pessoa acabar e acaba gerando menos ressentimento, né? E eu acho que isso, para todo mundo que trabalha com software, encaixa muito, né? Com reuniões diárias, com as retros, são coisas que a gente vai fazendo para inspecionar, sabe? Tem uma cadência para ir vendo como o trabalho está indo. E ele também fala que ajuda muito a gente recompensar a equipe como um todo, né? Tipo, as recompensas individuais às vezes atrapalham um pouco nisso, porque quando a equipe toda vai ser recompensada pelo trabalho da equipe toda, as pessoas se puxam. Isso me lembra muito um caso que eu trabalhei com uma equipe que tinha desenvolvedores iOS e Android e, pô, às vezes, tipo, aconteceu do cara do Android falou, acabei minha sprint, sabe? Acabei o que eu tinha que fazer. Eu falei, tu acabou? Não, o time não acabou, né? Ele, não, mas o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu não sei, mas, tipo, é muito ruim, tu passa sem mais, sabe? Eu falei, e tu falando na frente dos caras, sabe, que estão se matando pra terminar. Eu falei, a gente tem que ser uma equipe, a gente acabou todo mundo, não acabou ninguém, sabe? Tenta ver com ele se dá pra tu ajudar, se não dá, tu já fez teu papel, sabe? Mas tu não pode chegar assim e falar, acabei, sabe? Porque passa uma imagem bem ruim e eu acho que é legal tu até falar com os caras lá, porque talvez pode ficar ruim pra ti, sabe? Essa imagem que tu passou de falar, você já acabei minha sprint, tipo, ele falou, acabei minha sprint 2 dias adiantado. É o babaca, o famoso babaca, né? Tem muito isso daí no mercado. Na real, eu conheço o cara, eu acho que ele foi mais inocente,
sacou? Porque assim que eu falei, ele ficou, pô, será que os caras acharam isso? Foi lá ajudar e... Gabriel, ajudou os caras fazendo teste, sacou? tu falou essa solução que o Patrick deu de escrever e de todo mundo ajudar, só que aí não pode ter um problema, porque tem uns estudos que mostram que em bairros, por exemplo, que se tem mais moradores, é mais fácil de ter assalto, estupro ou algum crime, porque quando mais de uma pessoa é responsável por ligar pra polícia, você pensa, puta, eu tô aqui, tem mais gente que pode ligar, que pode ajudar. Não pode também dar essa sensação de que, cara, o Gabriel Lima não tá fazendo as coisas, mas tem mais 3 pares meus aqui que podem cobrar, então eu lavo minhas mãos, alguém do time vai fazer. Tem algum jeito de mitigar, de resolver esse problema, ou não chega a ser um problema nesses casos de times maduros? O que tu tá falando é sobre a individualização, né? Tipo, cachorro sem dono, aquela coisa de... que eu já vi até num livro, talvez a gente leu o mesmo livro, que ele fala assim, se tu pedir ajuda no meio de uma rua lotada, é menos provável de que se tu olhar pra uma pessoa e falar, cara, você, me ajuda, sabe? Tipo, se tiver tendo um infarto, ou no livro o cara até indica que é melhor tu individualizar isso. Por quê? Mas acho que isso é uma coisa um pouco diferente. Aqui a gente tá falando de acordos. Vamos pensar no podcast mesmo. Se a gente falar assim, ó... precisamos ter todo mundo com o áudio com boa qualidade, sacou? E tu ter isso escrito e falar assim, galera, vamos combinar que tu pode não ter uma luz boa, mas o teu microfone tem que ter um áudio bom. É fácil a gente chegar na hora de gravar e falar assim, pô, fulano, esse microfone aí teu não dá, né? Não dá pra tu usar o som do Note. A gente não combinou isso, sacou? Não é que assim, não é a responsabilidade de uma tarefa de uma pessoa só, porque cachorro sem dono morre de fome. É ter acordo coletivo que todo mundo tem que seguir escrito. Tipo, faz sentido a diferença? Faz mais sentido. E assim a gente veio pra última, né? Só revisando o que a gente já passou até então, né? Que tem ali na base da pirâmide, que é a falta de confiança. Depois dela vem o medo de conflito, a falta de comprometimento e evitar responsabilizar os outros. E assim a gente passa para a última, que se chama falta de atenção aos resultados. E uma coisa que acaba evidenciando muito essa falta de atenção aos resultados é quando as pessoas da equipe param de se preocupar com o resultado e o objetivo coletivo e começam a cuidar dos seus objetivos ou individuais. Tá? Então, a equipe para de pensar no que a gente precisa alcançar, aonde a gente tem que chegar para cuidar do seu próprio objetivo. Então, eu acho que para exemplificar isso, dá pra gente falar um pouco sobre o futebol, né? Se a gente pensar assim, tem um time de futebol, qual que é o objetivo principal? Ganhar um campeonato, longo prazo. Qual que é o objetivo de curto prazo? Ganhar o próximo jogo, certo? Então, se você tiver alguém do time que está mais preocupado em se destacar e fazer mais gols, às vezes isso não vai te ajudar a tua equipe, né? Isso vai ajudar a própria pessoa, o que pode atrapalhar a equipe, tá? E o Patrick, ele até fala que 2 problemas que acontece isso é o problema de ego e status, né? O status, ele fala de 2, o status da equipe e o status individual. O que é o status da equipe? É onde os membros da equipe começam a estar satisfeitos só por fazer parte dela, entende? Qual que é o problema disso? Só você fazer parte da equipe é muito bom e você deveria estar feliz com isso. Mas esse não tem que ser o teu objetivo ali. O teu objetivo é ganhar o campeonato, sabe? Tu tá num time só por estar e você trabalhar para se manter nesse time não é a melhor forma de você ajudar. Você ganhar um campeonato é a melhor forma de você se manter também no time. Entende? E o status individual é ainda pior que isso, que é o único foco que você tem é em jogar bem. Não em ganhar o jogo e ganhar o campeonato. Tá? Então, o problema de status, ele acaba atrapalhando a você não focar no objetivo principal. É o cara que só quer fazer gol e não se preocupa em marcar, né, pra ajudar o time. Pra ele, tanto faz se perder de 5-4, se ele fizer os 4 gols, ele vai ganhar o artilheiro no fim da temporada, mas o time não vai ganhar nada. É mais ou menos isso, né? O cara fominha individualista. Isso é sempre o resultado de todas aquelas outras disfunções que a gente falou, né? Então, por isso que é importante ter confiança pra falar, é importante ter o conflito, é importante deixar claro qual é o objetivo e que todo mundo siga esse objetivo sempre, e se alguém deixar de seguir, que a gente consiga se cobrar. E como resultado dessa falta de atenção aos resultados, a gente vai ter uma equipe que ela fica estagnada e não progride, né? Porque as pessoas não estão pensando no objetivo principal e tentando seguir ele. É um tipo de time que raramente vai surpreender os seus concorrentes, né? Se a gente pensar na empresa concorrente, se pensar num time, a gente pode pensar em outra equipe de futebol. E o principal delas é que ela perde o foco facilmente, porque o foco individual, ele se sobressai na equipe, né? E eu acho que o que me lembra até um pouco disso é
Às vezes que eu já trabalhei com pessoas muito boas mesmo tecnicamente, mas que atrapalhavam a equipe, sabe? Porque ela estava preocupada em ela fazer mais coisa, em ela mostrar que sabia, em ela acabar, em vez de ajudar as pessoas, sabe? Então, é uma pessoa que tinha um foco muito nela e ela era muito boa, mas ela não estava ajudando a equipe como um todo. Tá bom, e vamos lá, o que o Patrick fala que pode ajudar a equipe a manter a atenção no resultado? Um pouco parecido com o que a gente já falou aqui, né? Que é ter uma declaração pública dos resultados, sabe? Deixar público qual que é o objetivo desse time. E tu, como time, deixar público pra fora, eu digo assim, sabe? Não só entre vocês, mas falar assim, empresa, né? Esse é um time da empresa X e esse time aqui vai deixar claro onde ele quer chegar nos próximos meses, sabe? E isso gera uma accountability muito maior. Não sei se vocês já ouviram falar disso de... Por exemplo, você quer correr 10 km, mas tem preguiça, você vai na sua rede social e deixa isso aberto para as pessoas e fala, porque você se compromete, né? Antes. Isso te deixa mais propenso a cumprir. Sim, é até um dos gatilhos mentais que tem, que é de comprometimento. Se você fala publicamente, é muito mais difícil de você quebrar o seu comprometimento, ainda mais quando é público. Tem gente que vai além e ainda aposta dinheiro que vai manter a meta para ter o hábito, conseguir criar o hábito, para se forçar mais ainda a seguir. É isso mesmo. E tem mais uma coisa que é também dar recompensa sempre baseada em resultados, tá? Então sempre tentar recompensar as pessoas com bônus conforme o que entrega. Aí tem um outro problema, tipo, tem um livro do Daniel Pink, tipo, acho que é o Drive, eu esqueci como é o nome em português, mas eu deixo o link aí, que ele fala um pouco do problema também de você sempre recompensar com dinheiro, né? O Patrick comenta isso no livro, que essa é uma abordagem um pouco perigosa, porque tu pode gerar incentivos perversos, sabe? Que as pessoas podem só fazer baseado no dinheiro e em momentos difíceis todo mundo desanima, sabe? Então tu tem que ter motivação por diferentes aspectos, não só o dinheiro, mas também é um. Uma coisa que é também muito importante, que ele fala no final do livro, é que esse trabalho ele é feito com frequência, sabe? Na historinha que ele conta no livro, a CEO, ela não só rodou isso uma vez e acabou. Ela foi fazendo algumas sessões e foi voltando, porque mudança de comportamento e mudança de hábito não é uma coisa que você vai ler esse livro e acabou. É você tentar descobrir o que acontece com o teu time, trabalhar nisso de alguma forma, com os exercícios que ele falou aqui, ou até procurar outros, e continuar observando, porque de tempos em tempos algumas coisas vão piorar, e isso é natural. Nós somos seres humanos. E no livro, o Patrick também deixa uma avaliaçãozinha que você consegue fazer, onde tem 15 perguntas, e todo mundo vai responder dando uma nota tipo de 1 a 3. A coisa como os membros da equipe admitem abertamente sua fraqueza e seus erros, sabe? Você daria a cada um deles uma nota de 1 a 3, pode fazer até anonimamente, e depois você vai contar os pontos e vai descobrir qual o estado que você tá, sabe? Das disfunções. E aí tu pode depois trabalhar nisso usando o próprio livro. Legal, galera, esse é mais um livro, 5 desafios das equipes. Novamente, falta de confiança, medo de conflito, falta de comprometimento, evitar responsabilizar os outros e falta de atenção para os resultados. Cara, que irado. E dá pra ver esse livro, se eu fosse resumir em uma ou duas palavras, é transparência e confiança. Porque todas essas disfunções, se você tiver confiança e transparência, você consegue resolver tanto na hora de expor as suas fraquezas, seus problemas, na hora dos seus pares também fazerem o mesmo, na hora de ver resultado, de poder colher os frutos do resultado. Muito bom, e é o meu convite também para quem está ouvindo a gente a ser transparente, não ter medo de ir lá no Pencast oficial e comentar qual dessas funções vocês veem no seu dia a dia e o que vocês vão mudar. Dá o feedback para a gente, que ajuda bastante, fazer essa avaliação para saber o que a gente está fazendo bom, o que a gente está fazendo que pode melhorar, às vezes culpa do Gabriel Lima, não vamos ter medo de responsabilizar ninguém aqui. E é isso, Pencast oficial no Instagram, no Twitter também, segue a gente no YouTube, no Spotify, não esquece, em todas as plataformas digitais. E obrigado, Gabriel, por compartilhar com a gente esse livro, e a gente se vê na próxima. E assim eu acabo mais uma missão minha, né, que eu já venho fazendo há 10 anos, que é trazer um pouco de cultura para vocês dois. Fico muito feliz de compartilhar mais um livro, e fico esperando aí vocês dois trazerem pro próximo. Então é isso, pessoal, cobrem Vinícius e o Gabriel Lima aí.